Aleluia, irmãos. Bom dia de paz para todos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a exaltação, de toda a adoração e todo o louvor. Irmãos, o Senhor desde ontem que está me incomodando com uma palavra, uma mensagem, e à noite e agora pela manhã também, eu parei aqui para deixar esse entendimento a qual o Senhor me deu, pela misericórdia do Senhor. E é necessário que a gente seja obediente à voz de Deus, Porque enquanto a gente não faz aquilo que Deus manda, Ele não deixa a gente ficar quieto. Se Deus é terrível. Mas eu vou estar obedecendo à voz do Senhor e deixando aqui um pequeno versículo que se encontra em 2 Samuel 12, no seu capítulo 12, no seu versículo 13, que diz: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor transpassou o teu pecado. Não morrerás. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A palavra do Senhor aqui no seu capítulo 12 do livro de Samuel, vem nos falar sobre Davi. Que Davi ele pecou, cometeu um pecado grande diante de Deus. Ele cometeu adultério, e tramou o assassinato de Urias, esposo de Betseba. Ao qual Davi estava ali no seu palácio, Por um momento Davi ele não vigiou, ficou no seu palácio, no momento em que ele poderia estar na guerra, Mas ele achou por bem descansar. E naquele momento Satanás achou a brecha, de Davi, a fraqueza, e ele foi para a sua janela e ali ele viu Betseba e criou, o desejo por ela. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E nesse momento, Satanás ele operou na vida de Davi, colocou o desejo e tramou, sobre a vida de Davi. O que eu quero dizer, irmãos, com essa palavra, aleluia, que nós, servos de Cristo, nós estamos tendenciosos a pecar, A palavra nos dizer que nós somos pecadores por natureza. E o Senhor, aleluia, pela misericórdia dele, ele deixou o seu amor, por mim, por você. Quando ele, veio ao mundo, se fez carne, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e morreu por mim e por você, Passou por todo aquele sofrimento, por todo aquele martírio, para que hoje nós pudéssemos ir diante de Deus, e se arrepender de coração e alcançar misericórdia, A própria palavra vem nos dizer lá, em 2 Crônicas, se não me falha a memória, no seu capítulo 7, seu versículo 14, Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu sararei, ouvirei dos altos céus e sararei a sua terra. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E, esse sacrifício de Jesus nos deu essa oportunidade, de sempre acontecer, de a gente falhar ou errar diante de Deus, a gente ter essa oportunidade de diante dele, e se arrepender de coração, E a palavra do Senhor também vem nos dizer que aquele que se arrepende deixa, tem que se arrepender e deixar, alcança a misericórdia, aleluia. Por que o Senhor me tocara nessa palavra? Porque Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi, ele pecou, Cometeu alguns pecados, algumas falhas na trajetória dele, mas ele se arrependia de coração, Ele ia diante de Deus, rasgava as vestes, se arrependia verdadeiramente de coração. É tanto que Natã, ele propõe a ele aqui uma parábola, E ele reconhece o seu pecado, reconhece a sua falha, o seu erro. E ali ele se arrepende, E Deus, ele cobra de Davi. Porque, irmãos, não pense vocês que o pecado, ele fica impune, não. Seja qual for o pecado. Quando o servo de Deus, ele peca consciente ou inconscientemente, a conta chega, O pecado não fica impune, porque Deus não compactua com o pecado. Deus é santo,
né? Se a gente peca, a gente tem que ter a certeza e a convicção de que a gente vai pagar, a gente vai passar, né? Por tribulação, muitas vezes Deus permite dor, sofrimento nas nossas vidas por causa do pecado, né? E a gente precisa entender, né, que nós somos servos de Cristo, né? Assim como nós somos vulneráveis, nós também precisamos ter a convicção de quem somos nós diante dele, né? Precisamos saber o que a gente quer diante de Deus. Porque servir a Cristo, irmão, não é brincadeira. Servir a Cristo não é fácil. Ninguém pensa que é fácil, né? Quem tem compromisso com Deus é necessário que entenda que é preciso renunciar, obedecer à palavra do Senhor, né? Porque todo dia o pecado vem, todo dia o pecado bate na porta, e você tem que ter essa consciência no seu íntimo, essa convicção de que você é servo, de que você serve a Deus, principalmente quem tem compromisso com a obra dele, né? Para renunciar, dizer não, porque não é fácil. Satanás, ele fica ao nosso derredor, ele bramando como leão, né? Tentando tragar nossas vidas, né? E tem pessoas que assim muitas vezes não vigia, né? E cai da legalidade para a falha, para o erro, né? Porque muitas vezes as pessoas acham, eu vou fazer, eu vou pecar. É por isso que a gente não pode, irmão, ficar de engano na presença do Senhor. Você tem que ser verdadeiro, tem que ser você. Se você pecou, se você falhou, se você errou, vá diante de Deus e fale, Pai, eu pequei, eu errei, eu falhei. Me ajuda a sair dessa situação, né? Porque assim como Deus é amor, irmão, ele também é justiça. E se Deus ele deixa que um pecado venha, aleluia, ser manifesto, é porque já está fedendo as narinas dele, né? Porque ele dá uma oportunidade, dá duas, dá três, né? Para você se arrepender e você não se arrepende. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Por que o Senhor me tocara para trazer essa palavra? Porque tem aí líderes espirituais de ministérios, né? Pessoas dizendo que não vai fazer a obra do Senhor em determinado ministério porque A pecou, porque B pecou. Irmãos, para com isso, né? Olhe para você. Se você não vive em santidade, se você se esforça a cada dia para servir a Cristo em verdade, né? Continue, né? Servindo a Ele. Porque é lícito verdadeiramente que a gente venha servir a Cristo com verdade, com sinceridade de coração, né? Mas não impeça, né, suas ovelhas, né, de fazer a obra em determinado ministério, porque A pecou, porque B pecou, porque fez e aconteceu. É problema de quem pecou, de quem falhou. O que a gente tem que fazer, irmão, é orar, né, apresentar essa vida em oração, porque assim como eu e você hoje está de pé, amanhã a gente pode cair também. A palavra do Senhor vem nos dizer, aquele que está de pé, ore e cuide-se para que não caia, porque todos os dias Satanás trabalha para nos derrubar. Todo dia Satanás se levanta com os demônios dele para nos paralisar. E é necessário que você esteja em constante oração, em constante vigilância com Deus. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então eu não aceito, irmão. Eu não aceito líderes espirituais estar impedindo suas ovelhas de fazer a obra do Senhor em determinados ministérios, porque A pecou, porque B pecou, né? Deus não se agrada disso, não. Deus não desfaz de ninguém. Davi fez um pecado aqui, cometeu um pecado grande, né? Mas nem por isso Deus rejeitou Davi. Davi se arrependeu e Davi alcançou a misericórdia. Aleluia. Quem é você? Quem é você? Você é santarrão, né? Quer ser mais santo do que os outros, né? Que bom que você está no patamar. Que bom que você está aí, né? Agradando a Deus. Continue. Mas tenha humildade, né? Tenha misericórdia, assim como Jesus teve. Não rejeite não, não aponte não. Porque hoje pode ser a pessoa, amanhã pode ser você, né? Então o Senhor, ele me tocara no meu coração para falar isso. Aleluia, né? Se Deus revelou o pecado de alguém, isso fica uma lição para mim e para você. Porque com Deus ninguém brinca, ninguém vive de engano na presença de Deus o tempo todo. Porque uma hora a máscara cai. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, né? Você só não pode ficar em um ministério se o altar estiver em pecado. Aí nem o próprio Deus ali eu acredito que vai permanecer, porque a presença de Deus, ela habita em mim e em você. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. A presença do Senhor está dentro de mim e de você, eu e você que tem que zelar por essa presença. Eu e você que tem que cuidar dessa presença. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Principalmente eu e você
que Deus chamou para fazer a obra dele, chamou com compromisso para a obra, né? Mas não impeça suas ovelhas, não, instrua do jeito certo, da maneira certa, aleluia. Porque se você deixa de ir, né, para um ministério, ou para fazer a obra do Senhor por causa de A, por causa de B, quem vai perder é você. Quem deixa de ser abençoado é você, né? Então pare e pense, analise, né, o grande amor que Deus teve pela humanidade, né, que deu seu Filho amado, aleluia, mas para os verdadeiros, para aqueles que verdadeiramente servem a Ele de coração aberto, de alma lavada, de alma limpa, né, com compromisso com Ele, mas não esses que vivem de engano. Quem vive de engano, ele não tem nem compromisso. Mas quem tem responsabilidade com a obra dele, ele tem compromisso. É por isso que ele fez, né? Agiu com esse amor grandioso. Se fez carne e veio por mim e por você, né? Que tem compromisso com ele. Então, para com esse negócio. Ah, não vou deixar, não vou permitir, né? Porque eu e você somos pecadores por natureza, somos falhos. Não devemos julgar, não devemos apontar, não devemos criticar. Então, somente orar, né? E apresentar a Deus a vida de quem pecou, de quem falhou, para que Deus venha verdadeiramente transformar, libertar, né? E colocar no patamar que Ele quer, né? Quem sou eu para julgar ninguém, para apontar ninguém? Eu peco todos os dias, eu falho todos os dias. Ai de mim se não fosse a misericórdia de Deus, né? Eu vou dizer que eu sou santa? Não vou dizer que eu sou santa. Eu estou aqui pela misericórdia dele e procuro a cada dia, né, vigiar para que eu não venha da legalidade para Satanás trabalhar na minha vida, mas eu sou pecadora, eu sou falha, né? Se eu não vigiar, Satanás entra e faz estrago na minha vida. Mas isso depende de mim. A escolha é minha, não pecar. A escolha é minha, não dar espaço para o inimigo atuar na minha vida, né? Então, irmãos, vamos parar e analisar essa questão, né? Deus nos chamou para fazer uma grande obra. Deus nos chamou, aleluia, para fazer o id dele, né? Então não impeça a sua ovelha, não impeça, não deixe de fazer a obra de Deus porque A fez, porque B fez, né? Porque o nosso Deus é amor, o nosso Deus é misericórdia. Aleluia. Ele só não vai ter misericórdia daquele que anda fazendo, né? Vivendo de engano, vivendo de brincadeira, brincando com o nome dele. Porque alguns dizem que Deus não mata, mas ele mata. Ele permite, né? Para mostrar que ele é Deus. Né? Então não brinque com o nome do Senhor, não escandalize o nome do Senhor, né? Mas o motivo maior do Senhor ter me tocado nessa palavra foi essa questão, né? Que tem muitos aí, né? Impedindo, né? Deixando de fazer a obra do Senhor por causa do pecado das pessoas, né? Então não faça isso. Continue firme no seu propósito, cuide de você, cuide da sua espiritualidade e vamos orar, né? Por aqueles que estão precisando. Porque a gente não sabe o que levou a pessoa a errar, a gente não sabe o que levou a pessoa a pecar, né? Às vezes a chamada é tão alta, né, o preço é tão alto, que Satanás ele não fica satisfeito. E vocês pensam o quê? Que é fácil? Você está fazendo a obra do Senhor e o inimigo ele fica satisfeito? Ele não fica. Ele fica arquitetando, criando situações para nos derrubar, né? Então que essa palavra fique no coração dos irmãos, que a gente venha meditar nessa palavra, né? Que possamos dar as mãos e ajudar uns aos outros. Se viu alguma falha de alguém, ore por ela. Se for preciso, até chame, converse, dê um conselho. Mas não aponte, não critique, não. Não deixe de fazer a obra do Senhor, né? Por causa das falhas de A, de B e de C, não. Né? Porque foi Deus que nos chamou, foi Ele que nos capacitou. Amém? Eu agradeço aqui a oportunidade, aleluia, né? E que Deus possa abençoar cada um, né, que parar para estar ouvindo essa palavra. Amém? A paz do Senhor.